porra. Caralho, que garfaram nós, velho. Ciro é foda, mano. Vamos ver. Fredinho analisa. Bolo saiu menor do que Salve, pessoal, entrou. tudo bem com você? Entrou duro e saiu mole pingando. Que isso? Não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Vamos lá. Live todo dia. Acabou a eleição de vez, a gente teve o segundo turno ontem e agora é o momento para uma retomada nas análises. E a primeira, como não poderia deixar de ser, envolve a eleição municipal mais importante do país em termos de cidade, em termos de orçamento, que é a eleição para prefeito de São Paulo. E essa eleição foi muito importante porque ela também ditou os rumos do futuro da esquerda brasileira. Essa foi uma previsão relativamente fácil que eu fiz aqui, né, que o Nunes ganharia sem muita dificuldade, e que foi o que aconteceu. A campanha do Boulos foi bem ruim nessa eleição, ele adotou um tom muito despolitizante de rebaixamento político, um certo até pastiche ali do Lula de 2002, do Lulinha Paz e Amor, e o resultado foi essa derrota que eu me arrisco a dizer que foi uma derrota muito pior do que de 2020 que o Boulos tinha sofrido para o Bruno Covas, dado que nessa ele sai menor do que ele entrou. E aqui vai ser um bom momento de discutir isso, de tentar oferecer uma interpretação para todas essas questões e refletir um pouco mais sobre os caminhos da esquerda brasileira. O resumo da ópera foi: não teve Boulos em São Paulo. Esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Já fica a sugestão para quem quiser apoiar para que se torne membro. Temos vídeos exclusivos, temos outros benefícios. Essa semana, inclusive, eu estou querendo fazer uma live exclusiva para os membros, da ideia que a gente teve de fazer um MBL Nacional Desenvolvimentista e tudo mais. E aí é só clicar em Seja Membro embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar também o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Primeiro ponto que precisa ser discutido aqui é o tamanho da derrota que o Boulos sofreu em São Paulo. Sem contextualizar isso, nós vamos ter dificuldade em entender o que houve e que tipo de lições podem ser tiradas desse processo. O Nunes venceu com 59,35% dos votos válidos, com quase 3 milhões e 400 mil votos. O Boulos teve 40,65% dos votos, com um pouco mais de 2 milhões e 300 mil. Para vocês terem uma ideia... Antes de começar, já vou trazer duas matérias que ontem o Jovem Trentini trouxe pra gente. Matérias importantíssimas. Que provam que a gente já sabe, né? A gente já sabe, a gente já avisa várias vezes pra galera, né? Mas aí a gente faz aquele papel de chato, né? De incompreendido, de chatão, de não sei o quê. E aí vem as teorias malucas, né? Mas o PT já tava traindo o Boulos 15 dias antes, tá? 15 dias antes do segundo turno. 16/10. Petistas discutem conter dano com Boulos e citam ligação com base de Nunes. Uma ala do PT já se conformou com uma possível derrota de Guilherme Boulos e fala em contenção de danos. Petistas ouvidos pela coluna dizem que se o candidato do PSOL obtiver mais de 40% dos votos, já pode ser considerado um bom desempenho. Eles citam ainda a proximidade com a base aliada do prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, que conta com partidos com ministérios na esplanada. MDB, PSDB e União Brasil. Abre aspas. Assim que o Nunes for eleito, já vai ter uma composição. Essa é sobretudo uma derrota de Jair Bolsonaro, diz um petista sob a condição de anonimato, referindo-se ao fato de o ex-presidente não ter se engajado na campanha de Nunes desde o início, apesar de ter indicado o vice. Tá? Eles afirmam que essas avaliações são tentativas de sufocar o surgimento de nova liderança. Não, peraí. Já petistas engajados na campanha de Boulos reflutam um clima de desânimo e de contenção de danos em algumas alas do partido. Eles afirmam que essas avaliações são tentativas de sufocar surgimentos de novas lideranças. Desculpa. Abre aspas. Se o Boulos é eleito para prefeito de São Paulo, surge um novo quadro que pode um dia ser presidente da República pelo PSOL ou pelo próprio PT, diz uma fonte da campanha. Né? E tem outra matéria aqui também, ó, da Folha. Ó. Isso do que dia? Mônica Berman, no dia 25, 3 dias antes do segundo turno.
PT já se divide sobre o futuro de alianças com Boulos depois das eleições. O deputado teve o melhor desempenho nas urnas paulistas do que lideranças tradicionais do partido que concorreram à prefeitura em pleitos anteriores. Essa matéria aqui até tem mensaginhas de piada tirando onda com Boulos em grupo do WhatsApp. Uma eventual derrota do Guilherme Boulos na disputa para a Prefeitura de São Paulo deve abrir uma temporada de lavagem de roupa suja em público por dirigentes do PT. Uma ala do partido, como mostrou a Folha, já ironizava a aliança da legenda com o PSOL em meados do mês. O deputado federal Washington Quaquá escreveu em um grupo do WhatsApp que aquela era a crônica de uma morte anunciada e que comentaria os erros das eleições no balanço que o partido fará em uma reunião marcada para o dia 28. Hoje, tá o dia desse corte aqui. Hoje, inclusive, tá marcado para 2 horas da tarde. Tá rolando aí, né? Lave e passa. O secretário de comunicação do partido, Gilmar Tato, respondeu que era preciso ter calma, pois uma revolução estava em curso. O que foi entendido como uma referência irônica a Boulos. Ficou tirando sarro, né? Calma, a revolução tá vindo, tá em curso. Tirando sarro. Lava 2. Líderes do partido que apoiaram a liderança enxergam de forma diferente. Eles relembram que a aliança não foi uma imposição de Lula, mas sim um acordo feito com Boulos para que ele retirasse a candidatura ao governo de São Paulo em 2022, deixando espaço para a candidatura de Haddad deslanchar no campo da esquerda. Rank afirmam também que o desempenho de Boulos no primeiro turno, com 29,07% dos votos válidos, foi notoriamente superior ao de Gilmar Tato nas eleições de 2020, em que o PT teve em São Paulo o pior resultado de sua história, com 8,6% dos votos válidos. Em 2016, Haddad teve 16,7% dos votos válidos e foi derrotado por Dória, que teve 53%. Os mesmos dirigentes apontam que o candidato do PSOL se torna automaticamente o nome viável para disputar o governo de São Paulo em 2026, embora acreditem que ele vai preferir concorrer novamente a um cargo de deputado federal. Pois é, né? Como vocês podem ver aí, né? Cúpulas do PT paulistano já tava fritando Boulos antes mesmo de acabar o segundo turno. Ideia. É a lógica do escorpião, né? Mas um dia eles vão entender isso, né? Deixa eles entender lá. Deixa eles entender do jeito mais amargo possível. Foi praticamente o mesmo resultado que o Boulos teve na eleição de 2020 no segundo turno. Naquela eleição, o Bruno Covas teve 59,38 contra 40,62 do Boulos. Em termos percentuais, o Boulos cresceu 0,03% na eleição de 2024, um crescimento praticamente insignificante. E ainda tem outra coisa. Eu coloco na tela para vocês o resultado por zona eleitoral em São Paulo de 2020 a 2024. Reparem que em 2020 o Boulos chegou a vencer em zonas importantes da periferia, lugares onde o PT era forte, inclusive. Zona Leste. O Boulos perdeu a maioria desses lugares em 2024. Em 2020 o Boulos vence em 8 zonas eleitorais e em 2024 ele vence em apenas 3, sendo que uma das 3 é a zona eleitoral de Bela Vista, uma região mais central, de mais poder aquisitivo em São Paulo e tudo mais. Acrescentando mais um dado nessa análise, a gente pode falar em valor de campanha. A campanha do Boulos foi a mais cara do Brasil nessa eleição, com quase 60 milhões de reais gastos. Em 2020, ele gastou 7,5 milhões. Na campanha de 2020, o Boulos entrou praticamente sozinho na campanha, apenas com o apoio do pequeno PCB, que não deu muito em termos de tempo de TV, estrutura partidária. O PCB nem tinha tempo de televisão, né? Nessa eleição, o Boulos teve o apoio do PT, do PCdoB, do PV, do PDT, do PCB e do PMB. Detalhe, o Boulos teve o apoio da Presidência da República, fez campanha com Lula e no discurso de ontem ele estava ao lado do ministro Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais. Em 2020, o que se tinha ali era um cara sem mandato, com um partido pequeno, sem alianças relevantes, com pouco dinheiro comparado aos adversários, chegando ao segundo turno da cidade mais importante do Brasil. Em 2020, o que a gente viu era o deputado federal mais votado de São Paulo em 2022, com mais de 1 milhão de votos, com uma aliança bem grande, com apoio do presidente, com a campanha mais cara do Brasil, e o resultado foi simplesmente o mesmo. Nesse sentido, o Boulos saiu menor do que ele entrou na campanha eleitoral. Se em 2020 o Boulos estava numa ascendente, em 2024 ele entra numa descendente. E partindo dessa constatação, cabe ampliar mais a reflexão sobre alguns pontos dessa derrota, né? E aí entram alguns elementos, né? O primeiro, obviamente, é a linha que o Boulos decidiu seguir para suavizar sua imagem, com o intuito de reduzir a rejeição, vender um Boulos moderado, paz e amor, que faz coração, que faz comparação com bolo.
Nesse sentido, a campanha usou e abusou de um discurso bem despolitizante ao contrastar essa questão da imagem do radical com a imagem do cara bonachão, gente boa, que é do bem. E isso veio junto a uma série de declarações e recuos do Boulos em relação a pautas que ele sempre defendeu. Por exemplo, o Boulos deu entrevista falando que mudou de ideia em relação à descriminalização das drogas. A partir de agora, ele era contra descriminalizar, a favor de comunidades terapêuticas comandadas por igreja e tudo mais. E veja, gente, ele tem todo o direito de mudar de opinião em relação a isso. Mas a forma como isso foi feito soou artificial, soou uma demagogia de um candidato que muda de discurso para ganhar a eleição e a população percebe isso. E o eleitor percebe isso, gente, até porque a gente está numa era em que você acessa a internet e vê uma fala do Boulos falando o oposto. E foi isso que os adversários fizeram. Eles pegavam falas antigas do Boulos, comparavam com as atuais e indicavam essa questão do candidato mudar de opinião para vencer a eleição. Isso se junta à rejeição alta e tem um potencial impeditivo em relação a ele, como a gente viu na eleição. A rejeição dele era tão alta que ele tinha um teto ali no segundo turno, ele não conseguia passar desse teto. Tanto que ele teve a mesma votação em termos percentuais. Seria muito... Não, Fred, ele ganhou 0,3% em pontos percentuais. Entendeu? Não cometa fake news, Frederico Crepe. Né? Muito mais inteligente falar que isso não é questão... Teve 40,03, né? 0,30 na última eleição. 40,30 e agora tem 40,60. De eleição municipal, essa questão de drogas, que isso não é algo a ser pautado e fazer um debate dele em relação a essa discussão municipal, em que a prefeitura pode ajudar em relação ao usuário, em relação à dependência química. Essa questão do posicionamento dele em várias questões pegou ele de uma forma que ficava difícil sustentar algo coerente. E aqui entra essa dinâmica que eu já falei aqui algumas vezes e cabe aprofundar novamente. Tentam repetir uma ideia errada de que o Lula venceu em 2002 por ter se moderado e por ter ido para a direita, né? E isso pauta candidaturas à esquerda a partir disso. Daí, fica todo mundo achando que a questão é moderar, vender uma imagem de paz e amor, falar que dialoga com todo mundo, que é de todo mundo, que está tudo resolvido. É a esquerda tribalistas, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E aí eu já falei aqui, o Lula vence em 2002 por conta de enfrentar o candidato do FHC no segundo turno, trazendo consigo o desgaste de um péssimo governo. Foi uma circunstância específica que fez ele vencer a eleição dessa forma e não a guinada para a direita que ele fez. O Freixo tentou repetir esse mesmo modelo para 2022 e levou uma sova do Cláudio Castro nas urnas, perdendo no primeiro turno. O Boulos seguiu pelo mesmo caminho, virou ali um Freixo de São Paulo. E aqui a gente precisa entrar mais nessa discussão da máquina política para a gente entender um pouco mais do que eu estou apresentando aqui. Quando o Lula faz essa guinada à direita, especialmente ali no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, ele faz isso com um partido já estabelecido. É um partido com forte inserção social, com base em tudo quanto é canto do Brasil, com proximidade com movimentos sociais, com setores de igreja, com sindicato e vários outros setores. Ali o partido já tinha muitos deputados, já tinha estrutura, tinha prefeito, tinha governador, tinha senador, e isso ampliava essa presença. Antes dessa presença se fortalecer, o partido teve uma criação a nível nacional que colocava o PT em cada canto do Brasil. A fundação do PT teve o Lula e as lideranças correndo no Brasil, falando com liderança, dormindo na casa de militante, indo para o interior. E isso cria uma conexão, uma ligação do Lula e do PT com esses militantes, porque isso cria uma conexão emocional forte que faz as pessoas se dedicarem na construção e no apoio desse partido. Então, o cara se sente valorizado, aquele trabalho de formiguinha dele era valorizado. Ele via que ele estava a serviço de algo maior e que isso era reconhecido. Inclusive, isso ajuda a explicar duas coisas. Primeiro, o rebote muito forte de quem se decepcionou com o PT e caiu fora depois que o partido virou só mais um partido da ordem. Essa pessoa se dedicou emocionalmente de uma forma que a decepção vem com um rebote muito forte. E é engraçado que todo bolsonarista hoje, pode ver, todo bolsonarista, pode perceber isso na sua família, coisa e tal, todo bolsonarista é um ex-lulista aí que se arrependeu com o Lula. Já votou no Lula no passado, aí não gostei, olha aí, coisa e tal, e virou bolsonarista doido. E faz o cara ter uma rejeição também muito alta. Tanto que tem muita gente que a gente conhece que se dedicou profundamente a construir o PT e depois se decepcionou, não querendo nem mais saber disso. E tem também aquela pessoa que ainda não se decepcionou e foi por um caminho de devoção, de fanatismo, que não consegue enxergar defeito, que não vê erro e que acredita que ainda está tudo bem. Essa última pessoa foi a que garantiu, por exemplo, que o Lula se mantivesse preso, se sustentasse ali, que ele seria eleito de dentro da cadeia. As pessoas acreditavam nisso.
e eu vou entrar mais nessa discussão quando eu for falar exclusivamente do PT, no vídeo que vai sair amanhã, provavelmente, mas aqui cabe usar isso de reflexão para fazer a seguinte pergunta. O Boulos fez essa construção? Ele tem essa construção ao nível de organização política, ou próximo ao que foi com o PT? Não tem. O máximo que tem é a consolidação do MTST como movimento, mas uma escala muito menor do que foi com o PT como partido. O Boulos tem um poder consolidado no PSOL a partir da sua força política, do seu grupo político, da sua corrente, e ele meio que tomou conta do PSOL. Mas o que é o PSOL, né? O PSOL é um partido que tem como base inicialmente uma classe média de esquerda rompida com o PT por conta de questões de corrupção, de guinadas ideológicas à direita do PT. Depois ele vira um partido composto ali em boa parte por ativistas identitários, muitas vezes ligados a ONGs. Então daí entra uma classe média progressista que está mais próxima de um debate feminista, antirracista, de combate à homofobia, atrelado a essa perspectiva identitária. E aí isso está próximo de uma base que não é popular, que é de classe média urbana. Por isso que o PSOL vai bem numa eleição em São Paulo, faz vereador, chega no segundo turno, mas ele não consegue eleger um prefeito no Brasil. Cara, classe média aqui em São Paulo, nossa senhora, é tudo pessoalista, chega até a ser chato, velho. Sério mesmo, mano, parece umas skins assim, tá ligado? Uns The Sims, mano. Tudo pessoalista, ô galerinha, mano. Você vai, coisa e tal, é mesmo perfilzinho das pessoas, coisa e tal, tudo pessoalista. Nessa época de eleição você vê bem, né? Porque aí o nego fica com os adesivinhos, né? Fazendo campanha, e você vê. Mesmo skin, mesmo biotipo, assim, sabe? Impressionante. Mas uma coisa que eu acho que pegou muito o Boulos foi querer esse rolê de nacionalizar a campanha. E isso de pânico moral, velho. É o fascismo e pânico moral, isso aí já tá enchendo o saco de todo mundo. Ninguém mais tá aguentando isso, cara. Tá todo mundo com a sensação de que, mano, pô, esse povo é muito chato, cara. Esse povo é muito chato, velho. Aí fica esse negócio de fascismo, a extrema-direita, aí vai aquele, nossa, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, se o Nunes ganhar, o mundo vai acabar. Vai, né? Tudo que é de pior, o fascismo, a extrema-direita, não sei o quê. Fica naquele pânico moral, em vez de falar do rolê da cidade, tá ligado? Em vez de falar das coisas que interessam, que ele manja demais, o Boulos, mano. Ele conhece mesmo São Paulo, assim, tá ligado? Conhece os problemas específicos de bairro, dos bairros, mano, de ponta a ponta e tal. Ele poderia falar sobre essas coisas específicas e as propostas dele sobre os problemas dos bairros, batendo no Nunes nisso toda hora, tá ligado? Impressionante, cara. Mas não, entrar nesse negócio de fascismo, de extrema-direita e tal. Cara, isso pra todo mundo aqui tá soando, velho, como... Cara, já deu, velho. Já deu, velho. Que coisa chata. Todo mundo que não concorda com vocês, vocês ficam chamando de extrema-direita, de fascista. Vocês ficam querendo alimentar esse ódio entre as pessoas que nunca fez bem pra ninguém. Sabe? Nunca fez bem pra ninguém. As pessoas estão extremamente traumatizadas com essas guerras que dentro das famílias que esse negócio de política fez, sabe? Construiu e ainda mantém, sabe? Então as pessoas, de uma forma geral, o grosso das pessoas, estão de saco cheio disso, cara. E aí quando vem gente com esse papo, puta que pariu, cara, isso dá nos nervos, velho. Profundo, é um partido nichado. O Boulos pegou um partido nessas condições, um partido construído a partir de uma base de classe média urbana e teve que lidar com essas mediações. Então, eu fico vendo, por exemplo, teve agora recentemente essa discussão dessa ideia do Boulos de dormir na casa de apoiadores no final aí do segundo turno. Eu nem achei essa ideia ruim, não. Só que o problema é que essa ideia foi feita tarde demais. E isso não é uma ideia para você ganhar voto. Isso é uma ideia para você construir uma base em torno das pessoas ali de determinadas regiões. De você ir lá visitar as pessoas, de você saber o nome delas, de você saber o aniversário delas, de você conversar com elas, de você mostrar que elas são importantes. E isso é um processo de construção que ele é feito ao longo do tempo. Ele não é feito na última semana de eleição. Ele saiu correndo atrás do prejuízo e ele saiu de uma forma muito apressada, sendo que era uma construção que deveria ter sido feita de uma forma muito mais ampla, muito mais calcada na base, muito mais profunda nesse sentido de você ter uma conexão com a pessoa, para você ter uma base local de apoio, de você ter grupos regionalizados ali no WhatsApp, você ter contato com esses grupos, e tudo isso não foi feito. Essa construção do partido já estava feita, a construção do movimento do Boulos também já estava feita, e aí fica nessa questão, nesse impasse, o Boulos tentando vender essa ideia do cara paz e amor, do cara moderado,
E isso tudo se acumula durante o processo eleitoral e chega no resultado que a gente teve. E aí tem mais uma coisa aqui, que é a relação com o PT, e aqui entra um elemento muito importante. O Boulos, quando ele... Isso é uma coisa também que o Boulos ele vai precisar refletir, ele vai precisar dar um jeito nessa situação, entendeu? Ele está... Assim, a imagem dele está vinculada com o PT de uma tal forma no imaginário popular, que já para ele já é difícil se descolar, né? Se ele ainda não quiser se descolar e continuar querendo alimentar isso, ele tá pegando antipetismo à toa. Ele tá pegando antipetismo à toa. A rejeição dele tem muito a ver com o antipetismo. Ah, porque estão falando que eu sou radical. Não tem nada... Mano, tem pouco a ver com isso. E muito mais é o antipetismo. As pessoas veem nele que ele é um cosplay do Lula e automaticamente ele já toma o hate do antipetista. Ele já carrega o antipetista nas costas, tá ligado? E ele precisa ver pra que ele quer isso. Pra que ele quer ser responsabilizado com pela rejeição dos outros. Ele precisa refletir sobre isso. Isso vai levar ele pra onde? Né? Ele começou a ensaiar. Sem contar ainda que eu acho que ele já entrou naquele meta meio freixo, né? O que é o meta freixo? É pessoas que têm voto suficiente, tem muito voto, mas tem muita rejeição. Então esse muito voto consegue sempre levar ele pro segundo turno, mas ele não é capaz de ganhar porque ele tem uma rejeição muito alta. Então, as pessoas vão... Nessa eleição, já desde o começo, já todo mundo sabia disso, né? Putz, o Boulos vai pro segundo turno, mas ele não vai ganhar do Nunes nunca, né? Não tem como ganhar do Nunes. Porque ele não vai conseguir 50 mais 1% dos votos. Não vai. 50 mais 1 ele não vai conseguir conquistar, porque ele tem uma rejeição que o Nunes não tem. Ele sempre vai ter um adversário desse jeito. Quando surge o Marçal, o mundo do Boulos eleito começa a existir. No mundo onde vai o Marçal e o Boulos pro segundo turno, talvez a rejeição do Marçal conseguisse superar a do Boulos, né? E aí existiria muito o mundo do Boulos eleito. Mas aí no primeiro turno, quando dá aquele resultado ali final, já estava decretado que ele ia perder. Então não sei, né? Eu não sei. Ele precisa pensar sobre isso, assim. Pra que ele tá pegando essa rejeição do antipetismo a troco do quê? Sabe? Tá babando o ovo do Lula a troco do quê? É uma atuação partidária. Ele foi na Espanha conversar com o pessoal do Podemos. E isso foi visto como um ensaio de uma futura organização em torno do PSOL, em torno da ideia de um partido-movimento, de organizar uma dinâmica de mobilização política, superando a dinâmica engessada dos partidos, dessa crise política brasileira. O Podemos ele teve um período muito bem sucedido na Espanha no início da década passada, até ali meados de 2017, por conta de uma agenda de muita mobilização que tentava emparedar o sistema político espanhol. Era uma agenda de mobilização muito forte contra a austeridade, e a Espanha foi um dos países mais afetados pela crise de 2008, e é aquela dinâmica que a gente já está acostumado. O governo ele usa o dinheiro público para salvar os bancos e depois quer cobrar a fatura dos mais pobres com política de austeridade. O Podemos se levantou contra isso e ganhou muita popularidade em um momento de insatisfação generalizada com a política. Mas tem um porém. O Podemos fez isso enfrentando duramente o partido hegemônico na esquerda espanhola, que era o PSOE, da social-democracia tradicional. Eles jogavam todos no mesmo balaio, chamavam de casta política, e essa tática fez o PSOE desidratar e perder uma boa parte da sua base para o Podemos. E mais, fez o PSOE se renovar para ter que sobreviver e não perder o controle da esquerda para o Podemos. Nas eleições gerais da Espanha de 2016, o PSOE fez 22% dos votos e o Podemos fez 21%, o que colocou eles num patamar de quase roubar a hegemonia desse campo da esquerda ali naquele momento. O PSOE teve que se reformular e aí ele viu uma nova liderança surgindo, né, vindo das alas mais jovens do partido, mais crítica das políticas de austeridade que o próprio partido tinha implementado no fim da década passada. Essa liderança, inclusive, é hoje o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez. E o que isso tem a ver com o Boulos, com o PSOL? O Boulos foi na Espanha, mas ele esqueceu de trazer essa experiência. O Podemos cresceu contestando a hegemonia da esquerda. E o Boulos? O Boulos chegou pedindo licença e dando boa noite ao Lula na TV em 2018. Essa é a diferença. Ao chegar pedindo licença, ele se submete à hegemonia do PT, ele fala a linguagem do PT, ele faz a militância alinhada ao PT e se associa para buscar a base do PT e não algo fora disso. Ao fazer isso, ele se coloca numa posição de submissão depois, de alguma forma já em 2020 e muito mais agora em 2024.
ele limita o crescimento dentro de um limite mais estreito ali por conta dessa submissão à hegemonia do PT. Isso limita a atuação política dele, já que ele está proibido de disputar um espaço da insatisfação com o PT, o que faz com que a direita entre sozinha nesse terreno. A eleição agora em São Paulo foi isso. Pega o caso da Enel. Milhões de pessoas sem luz, mais uma vez, uma insatisfação enorme com o serviço da Enel. E qual que foi o discurso do Boulos? Debater poda de árvore com o Nunes. A concessão da Enel é federal. E, inclusive, muita página de esquerda aí compartilhando mentira, falando que não era. Entende, que era responsabilidade do Estado. Esse negócio também de página de esquerda, blog de esquerda, canal de esquerda, com mentirada, tá embaçado também, viu, mano? Vou mentir não, velho. Caraca, que mentirada, mano. Esse segundo turno aí foi mentira pra todo lado, velho. Pensa na mentirada, mano. Nego mentindo, mente. Você fala, rapaz do céu, velho. Quanta mentira, cara. Os negros tão mentindo mesmo, descarado, velho. De São Paulo. E aí, qual que deveria ser o eixo dessa discussão? Cancelar a concessão da Enel. Tinha que ter um grande debate sobre a privatização do sistema elétrico, da privatização das águas, da privatização do saneamento básico, para mostrar que isso não funciona. O Boulos tinha que ter pautado o segundo turno a partir disso. Por que isso não virou o centro do debate? Isso geraria desgaste para o governo Lula, dado que o governo já tinha acertado a renovação da concessão. Então vocês percebem onde eu quero chegar? Se colocar nesse papel de submissão ao PT, impede qualquer liderança de cobrar onde tem que cobrar do PT, deixando esse espaço para a direita. E como a gente viu, ir para esse espaço de submissão deu mais estrutura, mais dinheiro, mas o resultado foi praticamente o mesmo. O que eu sinto é que é um certo atalho, essa busca ali por um atalho, por uma facilidade em pegar um pedaço do eleitorado da base petista, sem precisar de muito esforço, mas aí entra uma troca. Você ganha isso de um lado, mas você perde do outro, e não ir para a disputa de um terreno mais amplo e acaba perdendo no final. E aqui entra o dilema da radicalização ou não da esquerda no processo eleitoral. Agora que acabou a eleição, a direita ganhou, o bolsonarismo ganhou, o governo perdeu, a gente vai ter um debate centrado em duas posições. Uma posição defendendo que a esquerda tem que se moderar mais, tem que ir mais para a direita, e que agora não foi suficiente essa guinada direita que a gente já está vendo, né? Então, não foi suficiente, vai ter que ir mais para a direita. E eu ainda acrescento, né? Essa linha vai ganhar em setores importantes, inclusive em setores do governo. E aí vai ter uma posição em defesa de uma maior radicalização da esquerda, da defesa de manter suas pautas, de manter uma certa questão de combatividade e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo ainda essa semana. Vai ter uma linha da esquerda que acha que vai ter que ficar mais direita ainda. Ave Maria, você é maluco, cara. Nossa, aí, velho. Ó. Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? O ICL tá nesse pacote também, virou uma mídia puramente petista. Tá fogo, o ICL tá embaçado. Semana, né? Com a boa parte da discussão vai ser isso. Mas eu vou adiantar uma coisa aqui. Ambas as posições estão erradas. A eleição do Boulos foi exemplar nesse ponto da questão de ir para a direita, né? Isso não é o relevante, não é o que determina a vitória ou derrota. Mas também não é uma questão de mera radicalização. Por quê? Qual a visão que se tem acerca da radicalização? É uma visão atrelada ao lulismo, que sequestrou a estética da esquerda, um simulacro de radicalidade a serviço de um projeto de manter as coisas como elas estão. E esse simulacro hoje envolve uma militância de esquerda que não conversa com boa parte do povo, que é elitista, que é arrogante, que agora pedante mesmo fala que o povo não vota neles porque o povo não entende as coisas, ele não é inteligente. Que é burro. É a turma que acha que é tarefa deles educar o povo, que é uma questão de cima para baixo, uma postura. De ontem até hoje, mano, o que mais tem nos meus stories é isso. Nego à toa, tudo com bucho cheio, tudo nego com bucho cheio, filosofando sobre a burrice do povo e por que o povo merece se fuder porque não votou no Boulos. Postura condescendente com o povo. Vai radicalizar chamando todo mundo que não concorda contigo de fascista, de racista, de transfóbico. Vai radicalizar achando que a questão é apelar por uma noção de representatividade vazia, essa questão de debate de minorias, por exemplo, que só serve aos interesses de quem tem dinheiro, e aí quem critica isso, você vai lá e vai radicalizar e vai apontar essa pessoa como extrema-direita. Isso vai dar certo? Porque assim, se for para radicalizar desse jeito, com essa estética, e com esse vazio em termos de forma ali de debate político, pode esquecer que só vai piorar a situação. Até porque ainda tem uma outra coisa. Já existe uma esquerda radical que sabe se comunicar nas redes, e ela é um nicho de redes, e isso não vaza para uma organização política
com impacto real, com impacto relevante. A questão aqui é muito mais anterior do que radicalizar ou não. É ter capacidade de construir algo próximo às pessoas, de respeitar as pessoas, de ouvir as pessoas, de ter mais humildade. Só vai ser possível qualquer construção dessa forma. É uma tarefa muito grande, mas só tem como dar certo se for nessas premissas. E isso envolve parar de ver o mundo com a lente lulista, ancorada na hegemonia lulista, e ter independência para enfrentar o lulismo. Inclusive, com coragem de tratar o lulismo como uma força política da ordem, que é o que ele realmente é. E aqui eu suspendo essa discussão para não entrar em outros temas que eu quero tratar ainda nessa semana. Tudo, cara. Eu fiquei analisando as campanhas petistas, né? As campanhas petistas, coisa e tal, assim. Tudo dos caras, assim, na forma, se você afunilar o pensamento, você vai pra manutenção do mesmo. Aí você fala assim, caraca, bicho. Tipo assim, aí vai o segundo turno lá. Agora estamos escolhendo entre como é que é? A democracia ou a barbárie. Aí não sei o que. Aí você fala, mas defender a democracia, tal, a barbárie. Aí democracia, você tá falando que vai defender a manutenção do que tá aí hoje. O que tá aí hoje, tá bom? Não tá bom pra ninguém não. Ninguém tá gostando disso aí não. Mas o mote da campanha sua é manter o que tá isso aí. Aí você tá entendendo? Você fala assim, não é possível, cara. Não é possível. Sabe? Não é possível, cara. Tá todo mundo unido pra isso. Tá todo mundo unido pra manter o que tá aí. Manutenção do status quo. Manutenção do sistema. Manutenção da máquina de moer gente. Vocês querem manter isso aí? Aí, 15 dias antes, uns 10, não foi nem 15, 10 dias antes, aí o Boulos começa a falar, pessoal, se a cidade tá boa, vocês votam no Nunes, se não tá, vocês votam em mim, que eu sou a mudança. Ah, beleza, você é a mudança. Ah, bom, agora tô começando a entender. Aí parece que quando tava meio que todo mundo, o negócio tava meio perdido, aí ele começou a meio que entrar no eixo, tipo assim, falar dos problemas da cidade de São Paulo, parou de ficar com o negócio de fascismo e extrema-direita, não sei o quê, e começou a falar sobre mudança, coisa do tipo, mesmo sempre no final desse papo ele sempre voltava pra aquilo, né? Ah, é a máquina bolsonarista que tá tentando se imputar em São Paulo, coisa e tal. As conversas que não, sabe? Você fala assim, ué, mas não é possível, é uma coisa extrema, é um negócio que não vai, entendeu? Um negócio que não vai, nem pra quem já tem predisposição pra apoiar o cara, não vai. Tipo, mano, eu sou um cara de esquerda. Aí, mas você vê lá, Ricardo Nunes entre Boulos. Aí você, mano, não é difícil pro Boulos me empolgar, tá ligado? Você entendeu? Não é difícil, mano. Igual quando começa a falar, falou de Jabaquara, o Jabaquara aqui perto de casa. Começou a falar dos problemas de Jabaquara, coisa e tal. Opa, mano, já é o momento de você já me pôr pra pensar, tá ligado? Já não é difícil o cara me engajar na dele, não, pô. Mas não é não. Aí o cara fala de Jabaquara, o cara fala dos problemas de São Paulo, aí, mano, opa, peraí, tá indo. Daqui a pouco ele já sai disso e já vai pra projeto de poder, de máquina que está sendo estruturada para não sei o que. Meu amigo, você também tá com a máquina federal todinha no colo. O status quo tá dividido em metade. Metade estava no colo do Nunes, metade estava no seu. O que você tá falando do quê, amigo? Que papo é esse, cara? Eu tô lutando contra a máquina, mas que a máquina federal tá do seu lado também, você não tá. Que o Lula tava fazendo campanha pra você, no meio do estádio do Corinthians, antes de começar a campanha, e sendo um presidente da República, tava parando tudo, entrevista, o povo saber do país, tava parando pra falar de você. Aí você não fala. Tipo, aí ficava com esses papos meio hipócrita, meio lá, meio cá, sabe? Você fala assim, é possível, bicho. Para com essas conversas, vai falar da cidade, caralho. Mano. E por fim, eu só queria destacar mais uma coisa rápida. E fica se comportando como se todo mundo fosse panaca, mano. Entendeu? Como se todo mundo não estivesse tocando o que tá acontecendo, o que o cara tá falando, né? Da contradição do discurso do cara. Ninguém tá vendo isso. Ah, o Nunes tá com a máquina. Beleza, mas você também não tá com a máquina, não. O presidente tá aqui um dia sim, outro não, atrás de você. Mas você não tá com a máquina, não. É o outro que tá. Vocês já perceberam que como que essa questão de frente ampla acaba sendo uma grande contradição para as forças da esquerda? A campanha do Boulos agora é mais um exemplo disso. A frente ampla vira uma senha para que forças de esquerda indiquem que agora topam tudo. Topam qualquer aliança, topam jogar o jogo da política que antes eles criticavam, topa fazer aliança com grupos que antes eles criticavam. E isso é um elemento atenuador para que uma certa demagogia não seja apontada. Você não está dobrando seus ideais, rejeitando o seu programa, dando um cavalo de pau ideológico. Você está simplesmente se unindo para derrotar o fascismo.
E aí entra essa contradição. O que acontece hoje? Essas figuras que dizem representar a frente ampla são figuras altamente rejeitadas. Então, se o seu objetivo nobre ali nessa eleição é uma frente ampla contra o fascismo, então apoia uma candidatura menos rejeitada com mais chance de ganhar, é simples. E não coloca na cabeça de chapa candidaturas que têm uma rejeição tão grande que não tem a menor condição de vitória. Agora, na eleição de São Paulo, aconteceu isso de novo com o caso da Tabata Amaral. A Tabata Amaral é uma figura que ela é detestada por setores da esquerda, né? Mas ela é uma figura que, se você for olhar ideologicamente, ela não é tão diferente assim de um Haddad, ela não é tão diferente assim de uma linha política e econômica que o governo Lula está seguindo. E aí, todo mundo detesta ela, todo mundo ataca ela. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fala em frente ampla, em união contra o fascismo. E aí fica uma coisa curiosa, que é o seguinte: a Tabata Amaral tinha uma rejeição infinitamente menor que a do Boulos. E aí vira uma contradição. Por quê? Se o teu papo é de derrotar o fascismo, tu tem que botar lá uma pessoa que é menos rejeitada. É incoerente. E veja, gente, o raciocínio aqui é muito mais complexo. Eu não estou defendendo apoiar a Tabata, eu estou defendendo que tinha que ter apoiado a Tabata. Eu estou defendendo que, se o seu discurso ele é centrado... Mano, os caras garfaram o Vini Júnior mesmo, mano. Que isso, o Brasil foi assaltado de novo, gente. Caraca, o europeuzinho não cansa de roubar brasileiro, mano. Devolva o nosso ouro. Caraca, mano, os caras é bandido, velho. Os caras roubaram o Vini Júnior, meu bem. Vinícius Júnior não foi eleito o melhor do mundo, não. Foi eleito um panaca aqui que ninguém... Rodri. Canalice. Europeuzinho tá de palhaçada com nós, hein, mano. Na moral, mano. Centrado na questão de união contra o fascismo, de derrotar a extrema-direita, você tem que apoiar a Tabata, você tem que apoiar aqueles que são menos rejeitados para poder derrotar a extrema-direita. E aí fica contraditório, fica uma questão que não fecha. Por quê? De um lado você fala em união contra o fascismo para derrotar a extrema-direita, mas do outro você fica batendo nessas figuras que não são da extrema-direita e são figuras que são mais fortes do que você no enfrentamento no eventual segundo turno. Então vocês percebem essa contradição? Porque aí vira um discurso vazio que uma hora explode. Ou então você abandona essa retórica e defende abertamente as reais intenções por trás desse discurso. Desse jeito, só traz confusão, só direciona as pessoas para um debate despolitizante vazio e que não tem capacidade de propor nada de concreto. No longo prazo, essa retórica de frente ampla pode trazer muito mais prejuízo do que vantagem. Enfim, gente, eu vou deixar vocês por aqui. Essa semana toda vai ser uma semana de análise sobre o resultado eleitoral. Por isso que tem alguns elementos que eu trouxe aqui que vão ser expandidos em outros vídeos. Gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Pois é, cara. Ai, velho. Desculpa aí, gente. A tiltada, mas... eu tenho essa opinião aí também. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto.